Gente querida, uma boa noite para todos os que estão comigo agora ao vivo, aqui na Vem Ver TV, nesse nosso tempo, domingo à noite, onde e quando eu tenho a oportunidade de conversar com você, de abrir a Escritura, de meditar, de refletir, de ponderar, de chamar você a um pensar e a um introjetar de fé, de consciência na palavra, no coração. E se você, onde quer que você esteja, no Brasil ou em qualquer país deste planeta, se você tem pessoas do seu carinho, da sua confiança, da sua intenção melhor, por favor, telefone, mande uma mensagem de texto, passe um WhatsApp, compartilhe, faça um convite para que o maior número possível de pessoas esteja aqui com a gente agora. Jesus, por favor, permite que a singeleza dessa oferta do meu coração e dos que estão aqui comigo seja agradável diante de Ti, e que todo meditar do meu espírito na Tua presença e na presença dos meus irmãos seja cheio de vida, de bálsamo, de graça, de renovação do entendimento, da mente, de revitalização, de fortalecimento, de energização da fé. Por favor, é o que eu peço que Tu faças agora. Profunda, singela, poderosa e de invencivelmente no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para a gente um texto do Evangelho de João, aqui no capítulo 2. E, na realidade, é o texto de Jesus transformando água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. Um texto que outro dia eu vi aí um pseudo-intérprete da Escritura, dono de uma religião universal, dizendo que, ao ver dele, Jesus não tinha nada que ter feito esse milagre aqui, porque foi um milagre bobo, foi um milagre caprichoso, foi um milagre tolo, foi um milagre que não salvou ninguém, não tirou encosto de ninguém, não realizou nada. Então, segundo ele, corrigindo com sabedoria salomônica a Jesus de Nazaré, isso aqui foi uma tolice. Pois bem, é essa bobaginha do amor de Deus que eu quero ler com você agora. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois de Jesus ter encontrado a Natanael, tudo que você vê no contexto antecedente. Houve um casamento nessa cidade pequenininha da Galileia, e Jesus foi até lá com a sua mãe. Ora, tendo sido Jesus convidado também, levou com ele os seus discípulos, os seus amigos para o casamento. Tendo acabado o vinho, no meio da festa, Maria, a mãe de Jesus, veio a ele e lhe disse: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. Mas Jesus disse a ela: mulher,
que tenho eu contigo e o que eu tenho a ver com isto, com o fato do vinho ter acabado? Por que tu solicitas isto de mim? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou, todavia, aos serventes, aos trabalhadores das bodas, aos diáconos, aos garçons, aos ajudantes, aos ministradores do serviço das bodas, ministradores, servidores de vinho e de comida. Vocês estão vendo aquele moço ali? Fazei tudo o que ele vos disser. Vão até lá e ouçam o que ele lhes dirá. Ora, estavam ali no ambiente da festa 6 talhas grandes e altas de pedra, bem altas. Algumas chegavam a ser imensas. Essas não eram das maiores, mas elas eram altas e bojudas o suficiente para um homem como eu subir nelas e me banhar, e me mergulhar, fazer purificações religiosas, limpezas, batismos, lavagens dentro delas. Das maiores, então, você podia fazer os batismos mais profundos, as aspersões, as purificações, conforme fosse o rito da purificação. Então estavam ali, naquele lugar, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para fazer as suas purificações e ritos religiosos. E cada uma dessas talhas levava de 2 a 3 quantidades de capacidade cúbica de líquido, de água. Era bastante coisa. Jesus lhes disse aos serventes: encham de água essas talhas, esses tonéis. E eles as encheram completamente, até o gargalo, até o topo. E elas eram imensas e largas em cima. Então Jesus lhes determinou aos serventes: tirai agora e daqui, provem, tirem daqui um pouco de vinho. Podem levar de cada uma das 6 talhas e levem ao mestre-sala para eles verem que é o mesmo vinho, da mesma safra, com a mesma qualidade, sem alteração. Podem levar o vinho de cada uma das talhas de amostra ao provador. E eles o fizeram. Ora, quando o provador, o mestre de cerimônias, o maître do banquete, provou a água que tinha sido transformada nesse vinho de excelentíssima qualidade, não sabendo de onde viera aquele vinho, se bem que os serventes que haviam tirado a água e colocado a água e recolhido o vinho sabiam. Ora, o mestre-sala foi então e chamou o noivo e lhe disse: que é isso, rapaz? Todos no mundo inteiro é praxe, costumam pôr primeiro o melhor vinho. E quando já todos beberam bastante, perderam o olfato, a capacidade de discernir o melhor, já estão, de certa forma, intoxicados, é que eles servem o vinho inferior, quando a intoxicação já não demanda mais qualidade no vinho. Mas tu violaste a regra até da economia. Tu guardaste o bom vinho, o melhor de todos até agora. O que é isso?
Ora, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eu já preguei sobre esse texto, desculpe-me a hipérbole, mas milhares de vezes, na realidade, por volta de centenas de vezes, sobre todos os ângulos que você queira, desde a viagem mais imediata, atrelada ao significado e à valorização do casamento, a graça do casamento como um invocador da misericórdia e da alegria divina sobre ele, natural, e tudo que a casamento seja concernente. No curso de anos eu preguei sobre tantos aspectos e ângulos vinculados a isto aqui. Como também já preguei tantas outras ocasiões sobre o significado comparativo entre o que Jesus fez neste casamento, o milagre que ele opera aqui, usando inclusive as talhas da religião para encher a cada uma delas com os vinhos do reino, em comparação com o que segue, que daí se diz no verso 13, que ele entra no templo de Jerusalém e expulsa toda aquela porcaria que lá tinha se instalado, mostrando que ele estava instaurando de fato o reino dele no coração da vida, como no casamento, e retirando o reino dele dos templos de Salomão, dos templos de Herodes, dos prédios de pretensa tentativa de confinamento predial do eterno. E já falei uma quantidade enorme de outras vezes sobre o significado psicológico anunciado no texto, de como o reino de Deus opera uma existencialidade que quer dia a dia se tornar melhor, que o melhor da minha vida não está no meu passado, não está no início da minha festa, não está no início das minhas bodas com Jesus, nem com o Evangelho, nem com Deus, que o melhor da minha vida está por vir, o dia mais excelente da minha consciência é hoje, o melhor dia da minha vida será o último, porque eu faço parte desse que vai fazendo a existência se tornar cada dia mais surpreendentemente saborosa, gostosa, bonita, sábia, pacificada, segura, amiga, mansa, feliz, doce, terna, justa, leve. Já falei em uma quantidade enorme de outras vezes sobre o fato de não haver experiência humana sem falência da alegria. Eles não têm mais vinho. Sem a experiência da tristeza, sem a experiência da depressão, sem a experiência da incapacidade de produzir no coração as próprias fontes da alegria e da vida. Já falei tantas vezes sobre o fato de que mais cedo ou mais tarde o poder humano, o potencial humano, a alegria humana, a psicologia humana, o bom ânimo humano, o poder do pensamento positivo, a autoajuda e tudo quanto a gente exercite, seja com sabedoria e seja com a melhor das intenções, todavia tudo isso tem o seu limite. Há um poder para que eu me autodetermine em relação às forças do meu interior, há um limite para isto. Só mesmo a fé transcende
o meu bom ânimo, transcende o poder do pensamento positivo, transcende o melhor de mim, e cada um de nós na vida terá de ter a chance e a oportunidade de um dia ter que dizer: eu não tenho mais vinho. Não tenho mais vinho psicológico, não tenho mais alegria conjugal, não tenho mais alegria paterna, não tenho alegria profissional, não tenho alegria de natureza espiritual. Todos nós vamos dizer isso, no mínimo uma profunda vez na vida, mas com certeza dezenas de outras vezes. E isso acontece para que a gente recorra a esse que renova em nós não apenas o recurso da sobrevivência, mas que nos ensina que quando isso acontece, ele faz em nós aparecer os recursos interiores da sobreexcelência, da sobreexcelente bondade, graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando o vinho acaba, se aperfeiçoa na fraqueza. Já falei tantas vezes sobre o constrangimento divino diante da intercessão, como é o caso aqui de Maria dizendo: eles não têm mais vinho, e Jesus dizendo: o que eu tenho a ver com isso? Não é chegada a minha hora, mas depois vindo a fazer tudo, por causa da intercessão, desse mistério da soberania afetável de Deus. Quantas vezes já falei sobre isso também, e sobre tantas outras coisas que não me vem aqui ao caso ficar mencionando-as nem como tópico de passagem. Na realidade, minha gente, eu quero falar hoje sobre uma única e simples coisa com você. Uma única, simples coisa com você. É o que está contido aqui no verso 6. Naquele ambiente estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas purificações religiosas. E cada uma dessas talhas levava uma quantidade abundante de líquido. Jesus disse aos que estavam assistindo o que ele iria fazer: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. E Jesus disse: agora tirem porções e levem ao provador. E eles o fizeram. E quando o provador provou a água que tinha se transformado em vinho, dentro das pionas batismais da religião judaica, porque eram verdadeiras pias batismais, essas talhas enormes de pedra. Pias para o indivíduo entrar, se lavar, aspergir-se, purificar-se ou até imergir-se. Eram pias sacras, pias para abluções de autopurificação em casa, para limpeza de pecados. Eram altamente religiosos. Do ponto de vista de um judeu sacerdotal, de um da tribo de Levi, de um assistente do templo que visse isso, de um saduceu, sendo quase todos eles da classe sacerdotal, de qualquer um que tivesse intimidade com o uso das talhas batismais para os elementos de purificação, se isso aqui tivesse sido operado na presença de rabinos ortodoxos, meu Deus, eles teriam quebrado as talhas.
Eles teriam declarado isto blasfemo, sacrílego. Eles teriam dito que tinham feito xixi no santo graal do casamento. Eles acusariam Jesus de estar amaldiçoando a festa e o casamento com aquela blasfêmia de botar vinho, não suquinho de uva, vinho. Porque o que se estava bebendo ali era vinho. Por isso é que o mestre Sala disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, para depois servirem o inferior. Por quê? Porque a pressuposição é de que o vinho era real, com teor alcoólico, e depois de tomarem, a intoxicação tirava a apuração da percepção dos vinhos inferiores que viessem depois. É óbvio. Então, para um indivíduo com essa mentalidade religiosa, então, naqueles dias, tanto quanto hoje, aqui agora, me assistindo agora, o indivíduo está tendo crises de erisipela. Porque o que se está dizendo é que Jesus pegou a pia batismal, a piona batismal, enorme, mandou encher de água e depois pegou canecas, tirou e disse: levem para o homem beber. Enquanto todos eles iam levando, quando chegaram lá, chegaram com o melhor vinho possível e com o mais refinado teor alcoólico, as melhores características de um bom e maravilhoso vinho, tanto hoje quanto na antiguidade. É sobre isso que eu quero falar. Sobre essa escatologia realizada da Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é aquele lugar arquetípico descrito por João, no qual, entre tantas coisas, ele diz que andando em volta e para todo lado, lá ele não encontrou santuário. Não encontrou santuário. Tinha o rio da vida, tinha a árvore da vida, cujos frutos dão todos os meses do ano e cujas folhas servem para a cura dos povos. É um lugar de valores totalmente invertidos. Ouro serve de asfalto. Pedras preciosas vão para o lado de fora das portas para servir de abertura de porta, ferrolho. Pedras preciosíssimas são colocadas no fundamento, que ninguém vê. Um lugar aberto para a luz. E com portas em todas as direções, porque não há acepção de pessoas. E aonde toda a produção dos povos é purificada pelo sangue de Jesus, e as culturas originais, todas na sua pureza, limpada de toda a jaça e de toda a corruptela cultural, são trazidas como oferendas da alegria dos povos ao Cordeiro, de eternidade a eternidade, onde os seus servos os servirão, e nunca deixará de haver surpresa e criatividade. Ora, nessa Nova Jerusalém, o que Jesus nos diz é que lá não há santuário. Lá eu não vi santuário. E por que eu disse que aqui, em João, no capítulo 2, no verso 6 e 7, nós já temos uma
escatologia realizada dessa nova Jerusalém. É porque aqui é o lugar onde Jesus pega o que seria a pia batismal de purificações da religião, de metretas e metretas de água, para os judeus nelas se purificarem, e usa tudo isso como um grande cálice de vinho. No dia seguinte, Jesus iria entrar no templo de Jerusalém e expulsar de lá tudo que não prestava. Mas o que ele acabou de fazer aqui em Caná da Galileia é mais ou menos equivalente a se ele tivesse entrado no templo de Jerusalém e transformado todos os elementos de purificação em elementos para uma festa, para uma grande festa, para bodas, e convidasse a população para dançar, ao invés de dentro daquele templo haver aquela quantidade enorme de cambistas e vendedores e ladrões a se expulsar. É clara a figura e o contraste metafórico que o Evangelho de João apresenta entre Jesus pegando as talhas do casamento, as pias batismais, e as transformando em hipercálices de vinho, de alegria conjugal, de alegria humana, de alegria sexual, de alegria psicológica, de alegria relacional, de alegria fraterna, de alegria íntima, amiga, de alegria familiar, e dizendo: aqui é o santuário dos milagres, é aqui no âmbito, no seio da vida, onde a graça se manifesta, é aqui salvando vocês dos containers das purificações que não limpam, e dando a vocês o vinho novo da alegria, que faz o coração feliz, grato e, portanto, consagrado em amor àquele que é o mantenedor da vida abundante na nossa existência. O que é interessante, quando a gente pensa nessa metáfora, quando a gente olha para as talhas e as vê transformadas em supercálices de alegria do banquete de Deus celebrado na vida, como a avant-première dessa nova Jerusalém, aonde o que um dia foi sagrado, agora aqui é apenas decoração transformada e revalorizada com aplicativo numa perspectiva que serve à vida. Quando a gente pensa nisso e continua a pensar, imagine só a troca que Jesus fez. Aquelas talhas eram lembrança de culpa. Elas eram lembranças de culpa. Por quê? Porque elas eram talhas de purificações, talhas de batismo, de abluções, de limpeza. Ora, se elas eram talhas de purificação, é porque a pressuposição é que aqueles que as usavam se sentindo diariamente culpados, renovando os seus batismos de purificação, os seus batismos diários, as suas lavagens diárias, para se limparem neuroticamente das angústias que não cessavam, pelas culpas que não paravam, porque sobre eles eram acrescentados leis e mais leis, preceitos e mais preceitos, mandamentos e mais mandamentos, uns sobre os outros, de modo que eles viviam como quem existe num estado de incorrência crônica, em culpas insolúveis. Aí compare isso com Jesus. Compare isso com Jesus.
com o que ele fez naquele dia. Veja o significado dessa metáfora. Veja. As talhas das purificações, a talha da culpa, a talha da neurose, a talha do medo, a talha da angústia, a talha do voltar da rua todo dia se sentindo sujo, a talha que fazia o cara sair de casa para a rua já se sentindo sujo, de modo que ele se lava antes, se lava depois, porque ele se sente imundo o tempo todo. E na casa do indivíduo havia seis, para que não faltasse alternativa religiosa, campanha religiosa, mecanismo religioso, rito religioso, aparato religioso, oferenda religiosa, para aplacar as consciências nunca solucionadas, nunca apaziguadas, nunca pacificadas, sempre neurotizadas, sempre aflitas. Veja quanta providência culposa existia naquele casamento. Ora, um casamento onde tem tanta talha para os membros da família se purificarem de culpas nunca será um casamento feliz. Aquela era uma família que tinha muita culpa, muita talha de purificação, muito batismo, muita angústia religiosa, muita neurose religiosa, muito medo religioso. 6 talhas. Se vocês conhecessem a cultura da Palestina do primeiro tempo e vissem o significado de 6 talhas com 3 metretas cúbicas de líquido de água em cada uma, vocês iam ver o tamanho, o aparato, o significado e o preço de ter todo aquele aparato de mecânica de paliativo de culpa. Eram mecânicas de catarse religiosa diária. Era como quem frequenta hoje em dia a campanha. É como quem participa de algo assim todo dia para Deus não abandonar. Ai, que coisa extraordinária eu vejo na bondade de Deus nisso. Acaba o vinho, acaba o vinho, acaba o vinho, que maravilha. Quando nesses lugares onde as pessoas confiam tanto em religião, tanto em purificação mecânica, tanto em rito, tanto em manual, tanto em justiça própria, e andam achando sempre que Deus ama mais o mais aflito e o mais angustiado e, portanto, o mais neurótico de todos, e chamam neurose de consagração e paranoia de vigilância espiritual e vivem angustiados. Como eu acho maravilhoso quando, de repente, nesses ambientes o vinho acaba. Acaba, a falência chega, porque a única salvação para um casamento que tem 6 talhas para purificação religiosa, neurótica e paranoica em casa, é o vinho acabar logo no início do casamento, para eles serem salvos daquilo, porque eles foram os primeiros a terem que beber vinho na pia batismal. Foram os primeiros a ter que beber vinho na pia batismal. Enfiar a caneca no que seria o lugar do batismo e batizar a alma com um vinho de alegria. Substituir purificações exteriores, neuróticas e paranoias pelo sangue da aliança, pelo vinho da alegria, pelo prazer eterno de já não servir mais às talhas,
aos contêineres da culpa. Porque eu já sou cidadão desse lugar, onde toda talha de batismo é transformado em contêiner do melhor vinho da alegria humana. Eu já sou cidadão dessa libertação. Eu já sou filho dessa definitivamente purificação que não tem que se renovar todo dia, que não tem que ser feita e refeita, feita e refeita, que foi feita de uma vez para sempre. Eu já sou filho dessa bondade. E você também, se você quiser. Agora eu pergunto a você, não será o caso, meu amigo, de você até hoje nunca ter de fato provado a leveza, a beleza, a graça, a totalidade plenificante desse amor de Deus, desse gosto prazeroso do reino? Porque você convida Jesus para a festa, mas não o autoriza a operar milagres nos contêineres da religião? Você já imaginou quanto problema teria sido, como essa história teria sido diferente se tivessem consultado alguém antes? Se não tivesse tudo ficado apenas entre Jesus e os garçons, o papo? Se tivessem chamado o pastor local? Se tivessem chamado o rabino? Se tivessem chamado o sacerdote da família? Não, de jeito nenhum. Não teria acontecido nada, eles teriam proibido. Para eles, mais importante do que a festa continuar, do que a felicidade conjugal se estabelecer, do que a alegria dos noivos não ser frustrada, do que o encontro humano não ser boicotado, do que tudo isso, mais importante do que tudo, é que a pia batismal não seja alterada. O mais importante para eles é o sábado. O mais importante para eles é o contêiner. Imagina só se fosse haver consultas. Meu querido, meu irmão, minha irmãzinha, gente amada, gente boa de Deus, em qualquer lugar onde eu esteja sendo ouvido, eu pergunto a você, será o caso e será possível que todo esse recurso de bondade, de graça, de superabundante misericórdia está sendo contido na sua vida, porque você prefere a falência do seu casamento do que oferecer as pias batismais para serem convertidas em lugares em contêineres de alegria, em cálices de libertação? Tem muita gente infeliz hoje no casamento por causa de religião. Eu sei que eu estou falando com um monte de casais que hoje mesmo já brigaram por causa de religião. Um compreendeu, o outro não compreendeu. Um ainda está fixado em algumas coisas, outro já se desfixou e quer fazer tudo acontecer no peito e na raça. As casas estão divididas cada vez mais, porque alguns provaram o vinho novo, outros estão dizendo foi heresia, sacrílegos, estão botando vinho em talhas de batismo e a briga está formada. Uns odeiam porque
A informalidade de Deus pegou as talhas batismais e as transformou em cálices de alegria, enquanto ao mesmo tempo brigam para defender os ladrões no templo, aos quais Jesus expulsará, e assim as casas estão divididas. É o culto às talhas, é o culto ao templo, é o boicote às bodas com o Cordeiro, a alegria do Rei. Que tragédia! Graças a Deus, em Caná da Galileia, o mestre Sala não era religioso. O mestre Sala era um mestre secular. Porque se ele fosse religioso, ele teria empombado com o ambiente do milagre, ao invés de celebrar o melhor vinho. Graças a Deus. Nenhum religioso fanático participou do processo em Caná da Galileia, senão o milagre teria sido boicotado. Ou então que se arranjasse em contêineres seculares e adequados. Do contrário, Deus está proibido de agir. Nenhum milagre poderá acontecer. Contra a vida, contra a alegria, contra tudo. Porque esse é o espírito das talhas de pedra da purificação. Meu amigo, será que você está contendo o derrame do Espírito Santo na sua vida? Porque você cultua essas talhas de pedra e dá mais valor a essas estruturas pedradas do que a salvação do seu casamento, do que a salvação da sua família, do que a alegria na sua vida, do que a restauração dos seus vínculos fraternos, do que a sua inserção livre, feliz, abençoada e contente na vida, tomando do bom vinho da graça de Deus todo dia. E ao invés disso, por obsessão religiosa, você boicota a bondade dessa visitação no dia de hoje. Você que me ouve agora, que me vê aqui na Vem Ver TV, que está ao lado de uma esposa orando por você, ou de um marido orando, ou da família inteira. Você que vem lutando contra a alegria, se proibindo da alegria, se furtando a participar da festa, atrasando a salvação do banquete, porque seu coração continua atolado nas talhas dos compromissos que só mantêm a neurose culposa e não libertam a gente jamais para beber o cálice da alegria. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Senhor Jesus, eu peço que essa singela parábola, que essa singelíssima metáfora, nessa noite tão linda, tão cheia de graça, de luz, de lua, de frescor, de bondade tua, visite o coração de cada pessoa que me vê e que me ouve em qualquer lugar do planeta Terra. E que o teu Espírito traga a iluminação que faça cada um ter compreendido. Que alguns estão dizendo não ao milagre da continuidade das bodas da felicidade, porque preferem manterem-se aferrados às culpas e às talhas e aos medos e aos ciclos contínuos daquilo que é apenas rito de agonia
e nunca é evangelho da libertação. Espírito Santo, ilumina agora, aqui e aos milhares que verão as repetições e as gravações, que cheguem todas novas, provocativas e perturbadoras, simples para a compreensão de cada um. E que essa compreensão traga luz e salve muitas casas, famílias, casamentos, existências, que entendam o significado da chegada do reino de Deus, do vinho novo e das bodas com o Cordeiro, para as quais eu sou convidado, para além da religião, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém.